para o Brasil. Como eu vejo o Brasil depois de morar no Japão por 3 anos. Então tive a oportunidade de ir numa conferência internacional no Brasil. Já aproveitei para visitar a família. Esse vídeo aqui vai ser um vlogzinho, mais minhas opiniões sobre as diferenças culturais do Brasil e do Japão. Vou comprar aqui o ticket pro aeroporto. Bem fácil aqui, ó, tem em inglês. A rota de Kyoto. Aí bota aqui, ó, Kansai Airport. Então vai ser agora. Saída agora, né? Um adulto, Shinkansen. Agora é só botar a grana aqui. Como eu amo o transporte público do Japão, cara. Imagina se sair do trem-bala nessa estação aqui. Vai morar por 3, 4 anos. Da hora, hein? Aqui embaixo da estação é um shoppingzinho, né? Tem restaurante, mercado, café. Então eu vou compartilhar minhas percepções sobre as diferenças culturais entre o Brasil e o Japão, focar em aspectos como o respeito à regra, as interações sociais, a vida cotidiana aqui, o desenvolvimento da carreira, serviço público, segurança, estilo de vida e como que essa minha experiência de viver no Japão por 3 anos mudou a maneira que como eu vejo o Brasil, né? Chegamos no Rio, rapaziada. Bonito aqui o aeroporto, temas tropicais. A primeira coisa que eu já fiquei feliz quando cheguei no Brasil foi as frutas, cara. Na verdade, a comida toda no geral, né? Não tem como, o cara sente muita saudade da comida brasileira. E claro, né, eu tinha que achar um lugarzinho pra eu ficar na régua. Daí ficamos assim, rapaziada, ó. Barba limpa, cabelo limpo. É isso aí pra comer numa padaria, engraçado, cara. Encontrei um japonês que mora no Brasil, o cara é surfista e tal. E agora o mais puro suco do Rio de Janeiro. Deu um mate então. Como é que é teu nome? Gilson, Matheus. Olha lá. Pô, tá maluco, mais gostoso na Barra da Tijuca. É, galã de novela ele, tá, filho? Olha como é que ele é bonito, tinha que ver a mulher ali olhando pra ele. Tudo maluca, só que ele é metido, ele não dá nem confiança. Homem difícil. Esse tipo de interação descontraída raramente eu tive no Japão. E eu ainda falo japonês, né? Claro que o cara tá tentando me vender um produto e a gente tá na praia ali, então a vibe é totalmente contrária do que eu vivo no Japão. Mas realmente esse tipo de interação só no Brasil e só falando em português. E claro, né? A gente sente saudade disso. Olá pessoal, primeiro dia da conferência aqui no Rio. Por enquanto, tranquilo, só um pouco surpreso como o Brasil tá caro agora, né? Tá mais caro que o Japão, realmente. Comer aqui na Barra da Tijuca tá tipo, sei lá, 60 pila um prato, 70. Então tá difícil. Até o iene não tá valorizado também, né? O iene tá baixo. O conceito que define bastante a sociedade japonesa é o coletivismo, onde já foi discutido bastante, inclusive na literatura, que a sociedade japonesa ela busca o bem-estar do grupo e às vezes até em detrimento do indivíduo, né? Isso se manifesta em práticas como, por exemplo, no ambiente de trabalho, a harmonia social e a tendência de evitar o confronto direto nas interações cotidianas. Já no Brasil, embora existam elementos de coletivismo, particularmente nas regiões menos urbanizadas e até em áreas mais rurais, o Brasil é geralmente mais individualista, né, em comparação com o Japão. Isso se reflete na expressão pessoal, mais aberta, comunicação mais pessoal. Aí a gente valoriza bastante o debate, a opinião individual e também na flexibilidade das regras sociais, né? Quem nunca ouviu falar do jeitinho brasileiro? Onde a gente ali se adapta às situações para, às vezes, atender às necessidades individuais. Realmente essa é uma diferença bem notável entre o Brasil e o Japão. Indo para Florianópolis, eu tive a sorte de ficar numa poltrona de saída de emergência do avião. Isso raramente acontece. Enfim, depois de uma conferência bem sucedida lá no Rio de Janeiro, consegui visitar a minha cidade natal, Ilha da Magia, e ver minha família por um período curto de tempo, mas já foi suficiente para matar a saudade. Às vezes, o que o pessoal não se liga, né, é que para ser imigrante você tem que deixar uma parte sua para trás. Então, acaba que você perde um pouco o senso de pertencimento. Tanto o Brasil quanto o Japão já não se tornam mais a sua casa. Você tem um pedaço aqui e um pedaço lá. E às vezes é difícil conciliar, né? Tudo em busca de uma vida melhor. Bem nesse dia eu tava tendo uma passeata sobre as eleições na Venezuela. A galera também, né, que saiu da Venezuela em busca de uma vida melhor no Brasil. Enfim, a minha estadia no Brasil já tava no fim.
Então, me preparando para voltar para o Japão. Outra característica bem diferente entre o Japão e o Brasil é a hierarquia. Então, no Japão, a hierarquia é bem respeitada, né? Influenciada por tradições aí confucionistas, promovem o respeito à autoridade, aos mais velhos. E a estrutura social japonesa é realmente bem estratificada, onde todo mundo tem o seu papel social, né? E essa hierarquia, ela se permeia desde o ambiente familiar até o corporativo. Todo mundo já ouviu falar da relação de senpai e kohai, né? O veterano e o novato, independente do nível de habilidade, etc. Se a pessoa for mais velha que você, né, um funcionário com mais tempo de casa, independente, você sempre tem que valorizar e respeitar, né? E tudo isso tem a ver com a conformidade, né? Tem aquela frase japonesa que o prego que se destaca é martelado, né? Então é comum, assim, o pessoal obedecer desde cedo às normas escolares, os alunos mais velhos, toda a questão da pressão acadêmica e hierárquica. Entretanto, né, essa hierarquia ela promove a ordem, a disciplina e a coesão social, o que eu particularmente aprecio bastante. Claro que a pressão para se adequar a essas expectativas pode resultar em altos níveis de estresse, tanto em estudantes quanto no trabalhador comum, mas também ela oferece estabilidade, o que pode ser reconfortante, onde você sabe que todo mundo respeita as tradições, respeitam as regras e a segurança é muito grande. Mas claro que os imigrantes que se mudam de um contexto cultural totalmente oposto vão enfrentar desafios significativos na adaptação, tanto psicológico quanto social. Claro que eu aqui no primeiro ano tive bastante necessidade de entender e aprender, né, como que funcionava essa comunicação e essa hierarquia no Japão. E às vezes é um pouco desafiador, com certeza, mas depois de se acostumar, também é difícil voltar ao Brasil, mas também fico um pouco preocupado com o caminho que a sociedade brasileira está levando, principalmente em relação aos valores, né? Isso a gente vê, por exemplo, no espaço cultural, que tipo de vozes está existindo no Brasil agora, né? Quem que o povo brasileiro está enaltecendo, tanto na parte da música, do cinema, da mídia popular, e que tipo de festival ou performance o brasileiro gosta, né? Bom, o brasileiro gosta de carnaval, gosta de celebrar, né, com bastante alegria, álcool e nudez, por exemplo. O que eu já me abstenho um pouco. Pode ser um pouco mais careta ou quadrado, mas eu prefiro mais, por exemplo, a cultura do Japão, em que os festivais são mais ligados a elementos relacionados à natureza, à identidade cultural japonesa, à espiritualidade, o que para mim é muito mais atrativo do que o carnaval, por exemplo. Claro que eu não escolhi morar num país por causa das festas e dos festivais, mas querendo ou não, é um reflexo, né, dos valores da sociedade. Eu acho que hoje em dia no Brasil falta um pouco de modéstia e decoro. Outro ponto importante também é a oportunidade de trabalho aqui no Japão, né? Na minha área, que eu sou físico, é realmente bem difícil de comparar as oportunidades entre o Japão e o Brasil, já que no Japão aqui o pessoal ainda tem o sonho de ser cientista, ser empreendedor, criar uma empresa de tecnologia. Eu vejo isso nos alunos que eu dou aula, né? Quando no Brasil é difícil assim, a valorização da ciência, da tecnologia, né? Nosso país, infelizmente, ainda está exportador de matéria-prima e isso realmente é bem triste. Também outra parte importante aqui no Japão é participar de uma comunidade, né? Ter relações boas com os vizinhos ou com os membros do trabalho, da sua equipe, que talvez a barreira cultural e linguística seja o que defina, né? Que seja um pouco difícil. Eu realmente acredito que aqui no Japão, se você tiver bastante dinheiro, você é capaz de ter uma qualidade de vida assim, muito melhor do que você tiver dinheiro no Brasil, por exemplo, né? Como eu comentei, tem coisas que o dinheiro não compra, né? Como a segurança e os valores culturais, como a sociedade em si lida com os problemas, né? Mas, claro, né, eu não espero morar aqui no Japão para sempre. Eu imagino que a minha estadia aqui seja limitada, talvez daqui a 5 anos eu sinta que o Japão já me ofereceu tudo que ele tem para oferecer e que eu decida voltar para casa, né? Mas essa é a questão, né? Onde que é a casa? Né? Também a infraestrutura, né? O serviço de transporte público, o cuidado com o espaço público e a propriedade privada aqui no Japão é muito melhor. E isso também é um outro reflexo dos valores sociais, né? Um banheiro numa estação super movimentada de Tóquio, por exemplo, vai ser um banheiro altamente limpo, em que você pode usar com bastante conforto, enquanto às vezes um banheiro em algum restaurante comum no Brasil já vai estar um pouco zoado, né, cara, querendo ou não. Então, para resumir basicamente o que foi discutido aqui, né, por exemplo, entre disciplina e pontualidade,
O Japão é altamente focado na disciplina, em que se valoriza a pontualidade e a adesão às regras, enquanto o Brasil já é mais flexível em relação aos compromissos e é mais tolerante, né, aos atrasos. Em relação à comunicação, no Japão a comunicação é sutil e indireta, né, evita-se confrontos e o objetivo é manter a harmonia social. Já no Brasil a comunicação é mais direta, expressiva, né, e também mais íntima, com a abertura aí para opiniões e debates. Como eu falei, o Japão tem forte ênfase no coletivismo, ou seja, a gente prioriza o grupo ao invés do indivíduo aqui no Japão, enquanto no Brasil, né, o jeitinho brasileiro, é maior valorizado o indivíduo e a expressão pessoal, né, com uma certa informalidade nas interações sociais. Outro ponto que eu levanto aqui é que o Japão tem uma alta segurança pública, né, com a criminalidade baixíssima, e esse tipo de paz não é possível ser comprada e comparada com qualquer outra coisa que existe, porque realmente você ter esse nível de segurança te dá uma paz, te permite focar no que realmente importa na vida, que é a sua família, o seu trabalho e os seus objetivos pessoais. Enquanto no Brasil, né, a gente aí tá com esse desafio na segurança pública e realmente uma situação preocupante, né? Outra coisa que me agrada muito aqui no Japão é o cuidado com o espaço público e a propriedade privada. Então, todos os ambientes são bem limpos e organizados. E eu não vou nem comentar aqui sobre criação de filhos, acesso a bens materiais, poder de compra, que senão o vídeo vai ficar realmente muito longo. Eu acho que é difícil se acostumar aqui no Japão, com certeza. Mas talvez a partir do momento que você se acostume, a vida é bem pacata, serena, tranquila, sem preocupações nenhuma. E talvez você percebe que o mundo é bem pequeno, na verdade. E que o Japão é apenas um local de passagem. Talvez o Japão seja apenas uma pequena peça da sua trajetória. Mas não tem problema nenhum, né? Você ficar no lugar que você nasceu e criar raízes lá. Não estou querendo dizer que essa minha verdade é a verdade absoluta, né? Se vocês estão ouvindo aqui agora esse barulho, é o barulho das cigarras japonesas. Né? Todo verão aqui é comum ter essas cigarras e elas fazem bastante barulho, na verdade. É quase que um alarme natural durante o dia aí. Essa é um pouco da minha visão aqui no Japão, de por que eu decidi ficar por aqui, né? E as diferenças que eu vejo do Brasil e do Japão. Outra coisa que eu tenho para comentar, talvez, é em questão do crescimento salarial, né? Acho que vocês já sabem... Acho que tem um mosquito aqui. Vocês já sabem que o Japão, ele não tem salários tão competitivos, né, quanto outros países desenvolvidos. E também a questão do crescimento salarial aqui tem a ver com o tempo de empresa, né? Se o plano for ficar bastante tempo no Japão, talvez eu gostaria de tirar aquela residência permanente, né, que permita com que eu fique aqui no Japão quanto tempo precisar, sem ter que renovar visto e tal. E com o doutorado numa universidade renomada aqui no Japão, e também com a Bolsa Max e tal, pelo sistema de pontos, é bem fácil de conseguir esse visto. Nada melhor, né, do que caminhar aqui no parque japonês com a bicicletinha, né, tô com a bike aqui e discutir com vocês esses assuntos. Então, se vocês gostaram, eu vou convidar vocês a dar o like, comentem aí. Também baixem o meu e-book totalmente gratuito, que tá aqui na descrição do canal. E é isso. Fiquei um pouco ausente aqui no canal, porque eu fiquei muito gripado. Imagino que seja uma gripe. Desde que eu voltei do Brasil, eu fiz exame de dengue, covid e tudo, mas deu negativo, graças a Deus. Espero que a mensagem tenha sido clara. Claro que dá pra falar muito mais do que eu falei aqui, mas também sou bem grato aí já pelos 2.000 e poucos inscritos que nós conseguimos. Há poucos dias atrás eu tava com 80, cara. Então realmente eu agradeço muito aí todo mundo que se inscreveu, comentou, compartilhou, que vocês estão sendo membros bem ativos da comunidade, vocês fazem parte aqui desse canal. Então é isso, eu vou agora subir na bikezinha aqui de volta e me encaminhar para casa. Então vejo vocês na próxima. Falou!